Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje vai ser extremamente especial. Eu vou abrir meu coração com vocês e vou contar muito do que foi a minha vida no fisiculturismo até hoje, todos os perrengues, como era o meu psicológico e muitas das lições que eu aprendi nessa última preparação. Não é sobre o resultado, é sobre o processo, é sobre a jornada. Isso é válido não só para o fisiculturismo, mas para qualquer outro objetivo que você tenha na vida. Esse é o tema do vídeo. Já se inscreve aqui no meu canal, já clica no gostei desse vídeo e já compartilha com seus amigos. Eu espero que vocês gostem muito e que eu ajude vocês um pouquinho a mudar o mindset, a mudar o jeito de encarar as coisas e a ser um pouquinho mais feliz. Começando, então, dizendo que não é sobre o resultado, não é sobre aquele momentinho final. É sobre o processo, é sobre toda a jornada, todo o histórico. Como vocês sabem, a preparação para um campeonato é muito longa, ela começa muito antes do dia do show. Aquele dia que você está no palco, que você está se apresentando, é simplesmente um reflexo de toda uma preparação longa que a gente fez, de meses, de anos de esforço e de muita dedicação. E é claro que a gente como atleta, para ter essa dedicação, para ter essa força de conseguir seguir a dieta à risca, fazer todos os cardios, fazer todos os treinos sem ter erros, porque assim, gente, o fisiculturismo não admite erros, tem que ser 100%. Nós atletas temos que ter uma preparação psicológica muito forte, muito grande. Mais do que qualquer preparação física, a mente forte é o que mais conta nesse esporte. Em muitas outras situações, claro, mas no bodybuilding especificamente conta demais. E assim, somos humanos, então uma escapadinha ou outra a gente sempre vai querer dar. Mas o que muita gente não sabe, especialmente quem não é do meio e que eu não tinha percebido até então, é que esse preparo psicológico é algo muito mais complexo e muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Eu, por exemplo, consumo muito conteúdo na internet, aqui no YouTube, no Instagram, enfim, de outros atletas, de pessoas do mundo do fisiculturismo e até mesmo de outras pessoas desse ramo fitness. E sem perceber, eu tava consumindo tanto desse conteúdo que eu tava começando a me comparar com essas outras pessoas, com esses atletas, com esses modelos pra mim. E isso começou a me fazer muito mal, porque eu via a evolução das outras pessoas e isso começou a me afetar de um jeito que eu não estava percebendo. Eu comecei, além de me comparar, eu não conseguia mais enxergar a minha própria evolução. E eu comecei a ter um discurso comigo mesma muito negativo. Isso começou a me fazer muito mal e eu comecei a pensar que eu não era capaz de estar ali, que eu não era capaz de fazer o que aquela outra pessoa fazia, que eu nunca ia atingir aquele nível de físico ou de motivação. E essas coisas começaram a pesar um pouco na minha cabeça. E uma questão que começou a me incomodar demais foi justamente o fato de que eu não estava mais curtindo o processo da preparação. Teve vezes que eu fiz o cardio chorando, assim, literalmente chorando, que eu ia treinar com raiva, que eu ia treinar apressada, que eu queria chegar o mais rápido possível para ir embora o mais rápido possível. E eu comecei a tratar mal as pessoas ao meu redor, eu comecei a ficar estressada comigo mesma. Então, eu comecei a pensar somente no resultado final. Eu pensava na preparação apenas como um degrau obrigatório para eu atingir o shape que eu queria para aquele dia específico. Então, para mim, no dia do campeonato, era muito pontual. Então, eu estou me preparando para aquele dia, para aquele show e ponto. E todo o processo da preparação, na minha cabeça, estava sendo extremamente estressante porque eu estava vendo como uma obrigação, como algo que eu tinha que fazer. Presta atenção nessa palavra, eu tinha que fazer. Eu não estava querendo fazer. Eu tinha que fazer para atingir o shape que eu precisava para aquele dia. Então eu tinha essa visão de que o campeonato era algo muito pontual e passageiro. Eu me preparava, eu ia chegar naquele dia e pronto, acabou, ponto final. Então eu não estava enxergando isso como um estilo de vida, eu estava enxergando isso como apenas o campeonato. E com esse pensamento, começou a vir muito forte para mim de que só o resultado era o que importava, só o primeiro lugar.
pra mim só valeria a pena fazer o show se eu ganhasse. E isso tava muito enraizado dentro de mim, tanto que eu comecei a sofrer demais por isso. Principalmente quando eu tinha um resultado que não era favorável. Desde 2019, foi o último campeonato que eu fui realmente campeã. Então, esses resultados desfavoráveis na minha cabeça começaram a me fazer muito mal e eu comecei a sofrer demais com isso. E além do que, eu comecei a questionar os resultados. Sendo até de uma forma um pouco prepotente, eu sempre pensava que eu merecia uma colocação melhor. E eu não conseguia entender os motivos, eu não conseguia entender o feedback, eu não conseguia entender a visão dos árbitros. E isso começou a me fazer muito mal, comecei a sofrer demais. Além do fato de que a dieta era extremamente restritiva, obviamente que no bodybuilding, no fisiculturismo, as dietas são restritivas mesmo, em questão de quantidade. Alguns coaches trabalham com uma questão de variedade também. E a minha era assim, era completamente sem variedade. Só podia comer certos tipos de alimento e isso começou a me fazer muito mal mentalmente, porque eu comecei a ter muita vontade de comer outras coisas, eu comecei a sofrer fazendo dieta. E era algo que eu sempre gostei de fazer. E então tudo isso foi somando, foi me estressando cada vez mais. Eu sentia que na preparação eu ficava muito mais triste, com muito mais raiva do que feliz. E então eu comecei a questionar tudo, porque eu tô fazendo algo que tá me deixando mais triste do que feliz. Qual é o sentido disso? E numa tentativa de ser forte, eu não externalizava isso. Porque eu não queria dar braço a torcer, eu não queria me sentir fraca, eu não queria me sentir derrotada, eu não queria desistir. E isso foi somando, até que o meu corpo começou a entender isso como um processo doloroso e começou a estourar minha pele. Então eu tive alergia em todos os meus últimos campeonatos. Eu acho que quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Quem não assistiu meu último vídeo sobre a minha preparação do Olímpia do ano passado, vou deixar aqui no card pra vocês verem. Mas eu sofri demais com isso em todas as preparações. E esse foi um dos motivos que eu comecei a questionar a minha participação nos campeonatos. Eu cheguei a um momento que eu tava pensando em desistir de competir. Eu tava buscando certas desculpas para poder justificar que eu não iria mais competir. E tudo isso porque eu simplesmente não me achava mais capaz. Eu me questionava toda hora, eu não via o meu valor, eu não via a minha evolução. E aí eu comecei a identificar isso e eu pensava, mas gente, pera, tem alguma coisa errada, porque eu amo isso, eu amo fisiculturismo. Pra mim, assim, um momento de maior alegria é quando eu coloco meu biquíni, coloco meu salto e eu tô posando. E é o momento que eu tô ali no palco. Então eu pensava, mas eu quero, mas eu não quero. E agora o que fazer? Então, por indicação de um atleta olímpico, o Jadel Gregório, que é amigo de um amigo meu, ele me indicou uma psicóloga esportiva e eu fui atrás dessa ajuda especializada. E assim, pra mim foi uma mudança absurda. Foi um divisor de águas na minha vida fazer esse tratamento com a Cris Scala. Quem quiser conhecer o trabalho dela, vou deixar o contato dela aqui na descrição. Eu contatei ela, a gente fez o programa dela de psicologia esportiva. E como eu falei, ela me ensinou demais. E foram coisas que eu comecei a aplicar desde o momento que a gente finalizou aquele tratamento, que foi no final do ano passado, que foi em dezembro, para essa nova preparação. Então eu acho que um dos pontos principais foi que eu parei de me comparar com os outros e comecei a focar em mim. Eu comecei a focar em ser a minha melhor versão. Então eu esqueci todas aquelas comparações que eu tinha. Esqueci não, né? Eu deixei de fazer, aliás, as comparações comigo mesma do passado. Às vezes eu pensava, ai, mas na preparação passada eu fazia isso melhor. Ai, porque na preparação passada eu não reclamava. Gente, tudo são fases, a gente muda a cada instante. Então, como que eu posso me comparar com a Melissa de 2019? Em 2021, 2022 é tudo diferente. A minha vida mudou, o meu trabalho mudou, minha faculdade mudou, a gente teve uma pandemia, então não foi fácil, ainda é um esforço diário. Eu executo os exercícios que a Cris me ensinou todo santo dia. Então tem coisas como coaching racional, como entender o meu propósito no esporte, analisar todas as situações que eu passo no dia a dia, tentar controlar a minha ansiedade o máximo possível, e para isso ela me ensinou técnicas muito valiosas. E tudo isso me ajudou a tornar esse processo, que muitas vezes é tão árduo e exige um esforço e uma dedicação muito grandes, em um processo leve, divertido,
como quando eu comecei a competir. Quem já assistiu o meu vídeo de como eu comecei a competir sabe desse estado de espírito que eu tinha no começo, depois com as cobranças, com os julgamentos, com tudo isso que eu falei que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu perdi um pouco disso e eu posso dizer com toda certeza que depois de ter passado por esse tratamento com ela, eu recuperei esse estado e eu comecei a levar a preparação de um jeito muito mais leve, comecei a enxergar como o meu estilo de vida realmente. Agora eu sei que não é só o campeonato. Eu não estou fazendo isso para o campeonato, eu estou fazendo isso para mim. O campeonato, o shape, vai ser só uma consequência de tudo que eu tô fazendo. Então, focar em ser minha melhor versão, parar de me comparar com os outros, me ajudou a confiar mais no processo e me concentrar em tudo que eu precisava também e me atentar com relação à alergia que eu tinha. E isso foi uma outra mudança muito radical na minha vida. Eu procurei também uma ajuda profissional especializada com uma alergista imunologista, a doutora Briana Nicoletti. E a gente fez muitas mudanças na minha rotina e no meu dia a dia. Então eu fiz vários exames, a gente identificou que eu tenho alergia à soja, que eu tenho alergia a ácaro, que eu tenho alergia a um monte de cosméticos. Então eu tô usando tudo de uma marca hipoalergênica: shampoo, condicionador, sabonete, creme de rosto. Além de tudo, a gente fez uma terapia imunológica, que são 6 vacinas que eu tomava uma a cada mês, para fortalecer minha imunidade, também para evitar essas questões alérgicas. Enfim, muitas mudanças. E uma delas, eu achei que foi muito importante, foi que a gente começou a tomar um antialérgico antes do campeonato, antes de eu me pintar, porque eu tenho um pouco de alergia às tintas de campeonato, às tintas de bronzeamento. Então a gente começou a tomar o antialérgico antes e assim, não tive alergia para esse campeonato, tive zero. E isso pra mim é uma conquista, essa pra mim é uma das maiores vitórias. Eu realizei algumas outras mudanças que foram muito importantes. Vocês já sabem que eu mudei o meu coach. Hoje quem tá cuidando da minha preparação é o Jaime Lê. Ele tem um foco um pouco diferente na questão, principalmente da dieta. Foi o que me fez mais feliz nessa preparação. Ele tem um jeito de trabalhar com muito mais variedade alimentar. Então isso me deixou muito feliz. Agora tenho uma alimentação que eu considero normal. Então eu tenho fruta, eu tenho carbo, eu tenho 1000 possibilidades de vegetais e de proteínas. Eu tenho uma variedade muito grande, eu posso escolher o que eu quero comer. E isso me trouxe uma tranquilidade psicológica que vocês não têm ideia. Hoje eu consigo enxergar a minha dieta como o meu estilo de vida, como algo normal. Antes, como era uma dieta extremamente restritiva, eu tinha aquela visão de que ela só era para eu atingir o resultado do campeonato. E agora não. Agora eu sei e eu sinto que a minha alimentação, ela é normal, é a minha alimentação pra vida, eu não mudaria absolutamente nada nela. Eu também mudei o local de treinamento. Hoje eu tô treinando numa academia que se chama Lift Family. É uma academia muito bacana. Eu treino com os meus amigos, eu treino com o meu namorado. Eu tenho contato com pessoas do meio do bodybuilding. Além do que lá me oferece máquinas que são muito importantes para minha preparação também, para eu executar meus exercícios, para eu evoluir o meu físico cada vez mais. Então essa foi uma outra mudança. Eu também comecei a desenhar uma rotina pro meu dia a dia, então eu já tenho meu horário de fazer meu cardio em jejum, meu horário de tomar café da manhã, meu horário de trabalhar, estudar, fazer as coisas do dia a dia, meu horário de treino. Se eu tenho que fazer um cardio depois do treino, eu já tenho esse horário definido. Então, assim, criar essa rotina me deixou muito mais tranquila, muito menos ansiosa e também deixou meu estado psicológico melhor. E dentro dessa rotina, eu faço algumas mudanças, claro, porque nenhum dia é aquela coisa fechadinha, acontecem coisas que a gente precisa sair da rotina, mas uma coisa que me faz muito bem hoje é também mudar o local que eu faço o meu cardio, por exemplo. Então, às vezes eu vou para um parque, às vezes eu vou pra rua, ou simplesmente trocar o tipo de cardio que eu faço, não ficar sempre ali no mesmo lugar, no mesmo aparelho. Isso me ajuda muito também, isso é uma dica muito legal. E dentro disso, eu também vou estabelecendo algumas metas pessoais que me motivam durante a atividade que eu tô fazendo. Então, por exemplo, tô correndo. Então eu falo, olha, eu tenho 45 minutos, a minha média é, sei lá, 6,5 km. Vou fazer 7 km. Ou então estabelecer um número X de calorias para eu fazer naquele cardio. E isso me motiva e me deixa mais feliz para fazer as minhas atividades necessárias para a preparação.
Enfim, então feitas todas essas mudanças, vieram os dias dos shows. E eu posso dizer que assim, eu consegui aproveitar o momento do show, o momento do backstage, mesmo tendo vivido duas situações completamente diferentes nesses dois shows. Então o primeiro, que foi aqui em São Paulo, eu tava completamente sozinha, eu não conhecia nem as atletas que estavam competindo, o meu coach não tava lá, os meus melhores amigos não estavam lá, o meu namorado não podia estar comigo no backstage. Então assim, foi uma situação que eu vivi completamente sozinha e que no passado eu com certeza surtaria. Eu era completamente insegura, completamente. Eu entrava em pânico, eu entrava em desespero. E eu percebi a minha mudança justamente nesse campeonato, que foi o primeiro em que eu consegui controlar a minha ansiedade. Essa foi a minha outra grande vitória, que foi confiar no processo completamente, confiar no meu coach que estava de longe, para ele me responder, para a gente fazer os ajustes necessários ali do backstage, sem desespero nenhum. Então eu tava lá deitada, descansando, meditando, ouvindo minha musiquinha, conversei com um atleta profissional que tava lá comigo, que era o Lucas Coelho. Pra mim foi um atestado de que eu tinha mudado internamente. E aí nesse campeonato eu tive um resultado bem favorável nas duas categorias que eu participei. E assim, não vou mentir pra vocês, é óbvio que eu fiquei chateada, porque a grande questão não é simplesmente apagar as emoções, mas sim entender e não sofrer. E foi o que aconteceu. Então naquele dia eu sofri sim, eu chorei sim depois do palco, porque eu estava chateada, mas eu consegui entender os motivos, eu consegui entender o feedback, eu consegui entender a visão dos jurados e o que eles queriam naquele dia, e eu passei por aquilo, eu consegui seguir em frente sem sofrer, em paz, que pra mim foi assim uma vitória absurda isso. Eu achava que eu nunca seria capaz de sentir isso e eu senti. Eu consegui seguir em frente e consegui focar em uma coisa, que era o meu principal objetivo, que era chegar no meu melhor. E foi o que eu consegui. Então passou, superei esse dia, no dia seguinte já voltei para minha preparação para focar para o outro campeonato que já seria na semana seguinte, e eu consegui fazer isso com muito mais garra, com muito mais determinação e com muito mais felicidade. E esse campeonato seria uma situação completamente diferente. Eu fui viajar pro sul, fui pro balneário, eu encontrei com as minhas amigas, com amigas que eu compito há anos, eu conheci o time do Raí, todas as meninas que fazem parte do time dele. Foi uma experiência completamente diferente. Eu tive todo o suporte do meu namorado do início ao fim dessa preparação, e ter o olhar do meu coach no backstage também foi algo muito importante, porque me fez entrar ainda mais confiante no palco. Esse palco pra mim foi completamente diferente de tudo que eu já vivi. Foi um palco que eu entrei assim, gente, sinceramente, óbvio que todo atleta vai pra ganhar, todo atleta quer ser o primeiro lugar, mas nesse palco eu entrei completamente sem expectativa de resultado. Eu só tava focada em entrar, curtir o momento, fazer a minha apresentação, me sentir confiante e aproveitar aquele momento do palco, né? Estar feliz ali, estar realizada. E foi exatamente o que eu consegui para esse campeonato. E dito e feito, eu peguei o 5º lugar nesse campeonato. E assim, foi um 5º lugar extremamente feliz. Eu não consigo colocar em palavras e nem transmitir tudo que eu senti. Em outras épocas, eu estaria fingindo essa felicidade, eu estaria simplesmente aceitando isso e pensando ali que eu queria mais, que eu merecia mais. Mas não, eu estava plena. Eu atingi 3 objetivos muito claros nesse campeonato. O primeiro foi que eu melhorei a minha colocação de todos os últimos campeonatos. Isso eu tô falando desde 2021, tá, gente? Eu consegui entrar no meu melhor shape da vida. E em terceiro lugar, eu entrei feliz e saí mais feliz ainda. Então, assim, foram 3 conquistas enormes nesse show e que ficou muito claro a minha mudança interna. Então ali eu peguei o feedback com os árbitros e mais uma vez eu entendi a visão deles e eu consegui internalizar tudo que eu preciso mudar para os próximos campeonatos, tudo que eu preciso melhorar. Então antes eu não tinha essa visão, eu tinha a visão de que eu sempre entrava perfeita e isso não é verdade. Gente, todas as atletas que estão ali passaram por preparações completamente estressantes também, despenderam de um esforço gigantesco, passaram por perrengues, passaram por coisas que ninguém nem imagina. Então
Então, a gente não pode desmerecer, a gente não pode desvalorizar o esforço de ninguém. Principalmente no fisiculturismo, que é um esporte tão subjetivo e que o campeonato pode ser definido em um mínimo detalhe. Cada atleta tem aí sua história, cada atleta tem sua jornada e a gente não pode desvalorizar e desmerecer ninguém nunca, 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 e nem a nós mesmas, porque é algo muito difícil de atingir, é algo muito desafiador e eu me sinto muito vencedora. E detalhe, uma das coisas que eu aprendi a valorizar as minhas pequenas conquistas. Então, eu valorizo hoje cada cardio que eu consigo realizar, cada treino que eu consigo dar o meu melhor, cada dia que eu passo da dieta sem errar, sem ter vontade de comer outras coisas, sem dar uma beliscadinha aqui ou ali, eu consigo hoje comemorar cada pequena conquista. Bom, enfim, abri meu coração aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa comigo. E eu tô aqui pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Podem comentar o que vocês quiserem, me mandar mensagem no direct. Essa é a minha história. Falar sobre o que eu passo, sobre o que acontece na minha vida, pode sim ajudar alguém. E eu fico muito feliz com isso e de ter a oportunidade de poder falar aqui pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal para não perder os próximos conteúdos. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.